Menininhas fantasmas com cabelo cobrindo o rosto, jogos de vida ou morte, ficar solucionando quebra-cabeças para sobreviver e, mais importante, não desrespeitar as regras. Bem-vindos ao Críticos de Filmes de Terror, e é assim que os japoneses fazem terror. O terror japonês é um dos mais celebrados do mundo. Suas histórias, filmes, mangás, livros e jogos de videogame atravessaram fronteiras e se tornaram referência no gênero. Mas o que é que tem de tão interessante no terror deles que atrai tantas pessoas? A primeira coisa que podemos notar é em como o terror reflete boa parte da cultura de onde ele é feito. E no Japão, se tem uma extrema noção de respeito. Respeito às regras, aos mais velhos, à hierarquia, à ordem, à disciplina, etiquetas e regras de convívio. É um sistema social que pune a rebeldia, a contradição, o desrespeito às regras e às etiquetas e, mais importante, a audácia. E nisso você pode notar em como nas histórias de terror japonesas, o terror vem como castigo. No filme Ringu, o Chamado, por exemplo, existe uma fita de vídeo amaldiçoada que mata todos que a assistirem em 7 dias. A protagonista escuta várias histórias, ouve os avisos, vê evidências e, mesmo assim, o que é que ela faz? Assiste a porcaria da fita. Em Another, que é baseado no anime, uma classe inteira de colegial possui uma regra muito clara: ignorar a existência de uma estudante, porque se eles não fizerem isso, as consequências serão devastadoras. E o protagonista, é claro, quebra essa regra e faz amizade com a menina. O resultado, ele desperta ali uma maldição que começa a matar a classe inteira, um de cada vez. Já em Battle Royale, Batalha Real, um governo ditador seleciona classes de jovens do ensino fundamental para colocá-los numa batalha até a morte, onde todos são forçados a matarem os seus colegas de classe para sobreviver. Tudo isso em resposta à desobediência e à criminalidade e à rebeldia daquela geração. Tá percebendo um padrão aqui? Porque o padrão aqui tá bem claro. Nas histórias de terror japonesas, a grande maioria dos protagonistas estão sendo castigados, punidos por não escutarem os avisos, por quebrarem as regras, por desafiarem a norma social, as tradições e por não serem submissos a um sistema. A mensagem fica bem clara: quem decide não ouvir os avisos dos demais, quem escolhe sair da linha, quem enfrenta, questiona ou quebra as regras da normalidade, é castigado. Aqui, o terror vem como punição. O lema é: falta de aviso, não foi. E isso reflete muito a sociedade japonesa. Uma sociedade onde o simples ato de cumprimentar alguém é literalmente abaixar a cabeça para outra pessoa. E personagens que, figurativamente falando, se recusam a, entre aspas, abaixar a cabeça, sofrem as consequências. E é aí que fica interessante, porque não pense que são só os protagonistas rebeldes que recebem o castigo. Não, não, não. Os japoneses deixam uma mensagem bem clara: o erro de uma pessoa vira o terror de todas. A lógica é essa aqui: quando uma pessoa sai da linha, enfrenta as normas, todos os outros vão pagar o pato. A indisciplina dessa uma pessoa repercute e afeta todos ao seu redor. Veja a maldição da fita de vídeo de Ringu, por exemplo. O único jeito de se livrar da maldição é fazendo uma cópia da fita e fazer outra pessoa assistir. Cópia após cópia, a maldição se espalha, se propaga, feito uma doença. O mal se espalhou. Ou em Resident Evil, quando alguns cientistas ricos e loucos têm uma brilhante ideia que resulta numa catástrofe que causa o terror e o sofrimento de várias pessoas inocentes de uma cidade. O subtexto é muito simples: as decisões de um afetam o todo. Por isso o Japão tem essa cultura em prol do coletivo, de respeitar ao máximo o espaço e aqueles ao seu redor, porque ninguém quer ser o catalisador de um possível efeito dominó que afetará negativamente toda a sociedade em que vivem. Agora, veja como eles montam os vilões. Nas histórias japonesas, os vilões, sejam eles monstros, fantasmas ou o que for, eles não distinguem vítima de herói. Pobre de rico, certo de errado. A Kayako, o fantasma de O Grito, por exemplo, matará qualquer um que entrar na sua casa. Não importa se a pessoa é boa, se a pessoa é ruim, entrou, morreu. O mesmo vale para Sadako. Não importa quem ou o que você seja, se você assistiu a fita, você vai morrer.
Diferente do cinema americano, em que os roteiros preparam os heróis para derrotar os vilões, ou então os vilões são mais seletivos com as suas vítimas e sempre acabam pegando mais leve com os protagonistas, até certo ponto, no Japão o terror é muitas vezes invencível e indistinguível. É algo maior do que você, maior do que a sua compreensão. Muitas vezes o mal é intocável e os seus efeitos vão repercutir não importa o que você faça. E até mesmo os vilões são ambíguos. Os fantasmas muitas vezes têm histórias trágicas e são presos dentro de uma maldição, de um ciclo vicioso. Não estão matando ou causando horror porque querem, mas porque são colocados numa condição, uma maldição que os obriga a serem daquele jeito. Não é que a Kayako te odeia, não significa que a Sadako não foi com a sua cara. Não, esses fantasmas estão presos num ciclo que nem eles mesmos controlam. Eles também são vítimas de algo ainda maior do que eles, vítimas de um sistema. E que sistema é esse? O passado, é claro, é sempre um dos grandes culpados. Crimes do passado e situações não resolvidas que se perduram, erros e pecados que se reciclam a cada geração. E esses vilões, eles não invadem a vida comum dos personagens, não batem na sua porta num domingo querendo destruir a sua vida do nada. Na maioria dos casos, são os próprios personagens que entram no mundo desses vilões, desses monstros, invadem o seu local de descanso, acordam suas maldições dormentes ou vão de encontro a locais ou situações que não deveriam. No terror japonês, o horror não te procura. Ele fica quieto esperando ser encontrado, esperando ser despertado. E quando atacam, não é porque querem. Isso aí é culpa de quem foi lá cutucar o leão com a vara curta. Já nos videogames, a abordagem é um pouquinho diferente. Videogames são testes de raciocínio, de paciência e muitas vezes de coragem, mas a mesma lógica básica se mantém. São sempre os protagonistas que vão de encontro ao horror. São eles que vão para uma mansão gótica e sinistra. São eles que vão em busca de respostas e adentram uma cidade cheia de névoa. São eles que se embrenham numa floresta maldita no meio da noite para se depararem com espíritos do mal. Nenhum monstro puxou eles da cama. Todo o horror que recair sobre eles será resultado de decisões conscientes que eles mesmos tomaram. O resultado de irem de encontro ao terror, de cruzar uma linha que não podia ser cruzada, de sair procurando aquilo que não deviam. Mas pelo menos essas narrativas recompensam a coragem. Ali é sobre domar o medo, vencê-lo, se tornar maior do que ele para triunfar. Agora, interessante mesmo é como eles fazem as franquias, porque acredite, quando se trata de franquias, sequências e continuações, os japoneses não têm quase nada em comum com os estadunidenses. Vamos apontar o dedo para os nossos colegas norte-americanos agora. Na literatura e no cinema norte-americano principalmente, continuação e sequência é tudo sinônimo de repetição. Vamos fazer a mesma coisa de novo, só que melhor. É isso que eles prometem. Nem sempre conseguem, mas é o que prometem. Veja Sexta-feira 13, por exemplo. É sobre um bando de monitores que são assassinados num acampamento. Sexta-feira 13, parte 2, também é sobre um bando de monitores assassinados no acampamento. Premonição. Uma pessoa tem uma visão, engana a morte, depois a morte volta para buscar todo mundo que sobreviveu. Em Premonição 2, uma pessoa tem uma visão, engana a morte, depois a morte volta para buscar todo mundo que sobreviveu. Você consegue ver esse padrão de repetição claramente. No cinema americano, sequências, franquias são sobre repetir. A mesma receita de bolo de sempre, às vezes com uma cobertura diferente, mas a receita é a mesma. Já no Japão, isso muda e muda muito. Os japoneses detestam repetição. Na cabeça deles, pra que eles vão contar uma história se já contaram ela uma vez? Você já chegou a assistir alguma continuação de algum filme japonês ou leu algum livro que fosse uma continuação? Você vai perceber que geralmente muda muita coisa. Em Ringo, o chamado 2, por exemplo, se aquilo fosse um filme americano, o filme seria quase igual ao primeiro. Mas não é assim não. Em Ringo 2, o filme é sobre as pessoas que tiveram suas vidas afetadas pela maldição. Elas sobreviveram sim, mas não sem efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais é que são a história dessa vez. Elas passam a sofrer experimentos, as vidas delas viram de cabeça para baixo, trazendo novas consequências. Em Ringo 2, não tem Sadako saindo da TV, vindo buscar ninguém depois de assistir a fita dela. Ele é sobre as consequências dos acontecimentos do primeiro filme e em como eles afetaram drasticamente as vidas de vários personagens. E com isso, uma nova forma de ameaça espiritual surge.
Veja, os japoneses, quando pensam em sequências e franquias, eles não gostam de se repetir. Ao invés deles se perguntarem, como é que vamos fazer isso de novo, só que melhor? Não, eles se perguntam, tá bom, o que é que acontece depois? Por que que isso aqui ainda é interessante de explorar? E isso reflete até mesmo nos videogames. Resident Evil 2, por exemplo, troca tudo. Troca os protagonistas, troca o cenário, troca a abordagem, ele não repete Resident Evil 1. É assim que eles trabalham. Eles tentam não se repetir demais. Para eles, as franquias não são só uma expansão de uma história, mas a expansão de um conceito, de um tema. E nós, que já sofremos lavagem cerebral pelo cinema americano, fica mais difícil da gente apreciar essa forma de arte deles. Nossas cabeças já foram envenenadas, condicionadas graças ao entretenimento comercial americano a aceitar que a base de uma franquia é a repetição. E aí, quando chegam os japoneses com essa abordagem diferente, não repetindo muitas vezes os mesmos cenários e mesmos personagens, só expandindo temas, algumas pessoas não se conformam e falam coisas como, não, isso não é Resident Evil. Não, imagina, isso aqui não tem nada a ver com o chamado. Ou, isso não é Silent Hill. É bem comum isso acontecer, mas não são eles que estão errando ou traindo as franquias. É só o nosso comportamento ocidental que foi tomado pelas referências repetitivas do entretenimento norte-americano. E aí, quando chega algo diferente, você estranha. Mas o erro não é deles, o erro é nosso, de esperar que os japoneses vão fazer a mesma coisa, tudo de novo. O universo ali pode até ser o mesmo ainda. Alguns personagens podem até retornar, mas dificilmente você vai se ver na mesma situação que da última vez. É tão complexo, tão autoral, tão diferente que pode fazer muita gente estranhar pra caramba. Mas para aqueles dispostos a apreciar, sabem que o terror japonês é um dos melhores que existem. Porque no Japão, terror é castigo, terror é punir a curiosidade e a coragem. E terror é não se repetir, porque o medo do desconhecido sempre fala mais alto. É isso, galera. Vocês já tinham percebido todas essas nuances? Deixem nos comentários. Fala aí pra gente e vamos conversar. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho para não perder o melhor conteúdo analítico sobre terror. Eu sou o Johnny e você está no Críticos de Filmes de Terror.